Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Agora são 2 e pouquinho, quase 3 horas da manhã. A cara inchada aqui de tanto que eu já chorei, mas eu preciso falar isso com vocês. Eu vim aqui pra dentro do carro porque meus filhos estão dormindo. Eu já metralhei meu marido com esse sonho que eu tive e eu não consigo dormir, porque eu deito pra dormir, eu fecho os olhos e eu continuo ouvindo o que eu ouvi. E eu preciso vir aqui falar com vocês. Eu tive um sonho agora, já deve ter mais ou menos 1 hora atrás, que eu tava subindo uma montanha e tinha várias pessoas subindo essa montanha, eu tava subindo essa montanha. E quando eu ia chegando perto do topo, eu ouvi uma voz falar comigo: o arrebatamento está às portas, está mais perto do que as pessoas estão imaginando. E Deus falou comigo assim: você vai descer e você vai falar para as pessoas. Você vai anunciar para as pessoas que o arrebatamento está mais próximo do que eles imaginam. E ali eu descia, correndo daquele monte, correndo. E até para as pessoas que estavam subindo, eu começava a parar eles e falar sobre o arrebatamento. Eu falava assim: gente, o arrebatamento está acontecendo, o arrebatamento vai acontecer. Está muito próximo, Deus acabou de falar comigo que está muito próximo, que vocês precisam dar crédito nisso. E enquanto eu falava, Deus falava comigo assim: você vai pegar uma mangueira e você vai lavar os pés deles. Fala para eles que só aqueles que estarão com seus pés lavados serão aqueles que vão subir no arrebatamento, só os que estiverem com os pés lavados. E ali eu descia desesperada, como se eu estivesse correndo muito, mas em câmera lenta e falando com as pessoas. E eu chegava dentro da minha casa e eu começava a falar para os meus familiares, eles começavam a zombar, dizendo que eu estava falando mentira, que aquilo não ia acontecer. E eu chorando diante deles e falando: não, Jesus acabou de falar comigo que o arrebatamento vai acontecer e está às portas e está mais perto do que vocês imaginam. Vocês precisam estar com os pés de vocês lavados. Se vocês não tiverem com os pés de vocês lavados, vocês não irão nesse arrebatamento. E nisso meu filho aparecia. E quando ele aparecia, ele falava assim: mãe, eu acredito em você, lava meus pés. Lava meus pés porque eu acredito que o arrebatamento vai acontecer. Eu acredito que Deus falou com você. E ali eu lavava os pés dele. E aí eu saía e ele falava assim: mãe, vai lá e anuncia para as outras pessoas o que Deus falou com você. Eu saía correndo pelas ruas. Correndo muito pelas ruas. E quando eu falava com as pessoas não davam crédito. Algumas davam crédito e vinham até a mim. E nisso eu pegava a mangueira e eu começava a lavar os pés daquelas pessoas. Eu falava: gente, só aqueles que tiverem os seus pés lavados serão aqueles que vão ser levados no arrebatamento. As pessoas estão achando que vai demorar muito, que não vai ser por agora, mas Jesus falou que é por agora, está muito perto. E só aqueles que terão os seus pés lavados serão os que forem poupados por Deus. E nisso, algumas pessoas me zombavam e falavam assim: não, ela tá mentindo, ela não tá falando a verdade. E eu falava assim: Deus, eles não estão acreditando, Senhor. Eles não estão acreditando no que eu tô falando, Pai. E Deus falou comigo assim: continua falando e lavando os pés das pessoas. Continua falando e lavando os pés das pessoas. Porque aqueles que tiverem com os seus pés lavados, eles serão poupados. Não deixe de falar, não deixe de lavar os pés das pessoas. E nisso eu começava a correr, lavando, falando a palavra, levando a palavra para as pessoas. E muitos não davam crédito. E muitos não davam créditos. E Jesus falando que o arrebatamento está às portas, que está mais perto do que nós imaginamos. E as pessoas não estão dando credibilidade. Então eu vim aqui nessa noite, eu não consegui dormir porque eu fecho os olhos, eu fico ouvindo: lava os pés, lava os pés, lava os pés. E aí eu falei: vou descer, eu vou entrar dentro do carro, eu vou começar a falar dentro do carro, porque eu preciso que as pessoas ouçam isso. E ali, o Senhor falava comigo que o arrebatamento está próximo. Eu não sabia como que eu ia falar isso. Eu falei: eu não sei, eu preciso falar, porque eu esqueço das coisas muito rápido.
E eu falei, não, eu preciso descer. Eu vou descer, eu vou entrar dentro do carro e eu vou falar. Então, nessa noite, receba essa revelação do Senhor para a tua vida. Deus, Ele está às portas. O arrebatamento está às portas. E aqueles que não estiverem com os pés lavados, eles não irão para ser levados no arrebatamento. E quando Jesus falava comigo acerca de lavar os pés, eu só lembrava da última ceia. Quando Jesus reuniu os seus discípulos na última ceia, onde tantas coisas ruins aconteceram naquela mesa, onde ele revelou que ali havia um traidor, onde houve briga para ver quem era o maior, e aí ele encerra a mesa lavando os pés dos discípulos, dizendo que aqueles que não lavarem os seus pés, eles não têm comunhão comigo, eles não fazem parte comigo, eles não têm parte comigo. Então que nessa madrugada, você que ouviu esse testemunho, você que ouviu esse sonho, que a tua vida ainda não está boa com Deus, lava os seus pés. Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, dizendo às pessoas. Porque muita gente não acreditava no que eu falava. E muita gente ficava para trás. Muita gente ficava para trás. Eu tô aqui com meu olho doendo de tanto que eu chorei. Eu tô rouca, porque eu não conseguia contar pro meu marido. De tão eufórica que eu fiquei. Eu achei que que eu ia ter falta, que eu tava tendo asma, crise de asma. De tanto que eu tive que levantar correndo para poder falar para eles. Então eu venho aqui para falar com a igreja. Falar com todas as pessoas que me ouvem, de todos os cantos. Jesus está às portas. O arrebatamento está às portas. E nós precisamos ter comunhão com Ele. Comunhão, porque a comunhão vai garantir a nossa ida no arrebatamento. Eu não vou falar mais, porque foi até aqui que o Senhor falou comigo. Continua falando, mesmo que as pessoas não acreditem. Aqueles que acreditarem, lava os pés. Então, se você ouviu esse testemunho até o final e você crê nesse testemunho, tenha comunhão com Cristo, tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele não vai demorar. Ele não vai demorar.